Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, irmãos, todos aqueles que acompanham o nosso programa Espírita, Amor e Caridade, mais uma vez aqui trazemos um tema para a nossa reflexão à luz da doutrina espírita. E, como já foi divulgado, né, esse tema, o Espiritismo e a não violência. E hoje, o nosso convidado, o nosso colaborador, como todos já conhecem, estão familiarizados, é o Can Robert, lá do Rio de Janeiro, né, o nosso companheiro, colaborador aqui do nosso programa espírita, né, trazendo as reflexões conforme sempre nós gostamos de esclarecer, à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E esse tema atualíssimo, né, que vivemos esses dias de discussões, né, de comunidades realmente dominadas por muitos irmãos nossos ainda, que transitam nessa faixa da animalidade, do crime, mas nós temos aqui, com certeza, a doutrina espírita vai nos apresentar os porquês, não é? Dessa situação que hoje vivemos, atravessamos no nosso mundo aqui material. Bom, enfim, então, para iniciarmos o nosso programa de hoje, como já é de costume, lemos sempre uma página, né, da obra Minutos de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino, a de número 81. Deus está em toda parte. Portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus. Tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica, qual seja, Deus dirige todos os acontecimentos, porque Deus está em tudo. Aí, meus irmãos, é a mensagem, abrimos sempre aleatoriamente, já corroborando aí com o nosso tema de hoje. Então, convido a todos os nossos irmãos, irmãs, todos aqueles que estejam sintonizados em nosso programa agora, que elevemos nossos pensamentos a Jesus, esse tutor de todas as almas aqui encarnadas ou desencarnadas. E sabemos que essa pequena nau chamada Planeta Terra está sob seu comando. Ele permanece firme no timão, conduzindo esta pequena nau de habitantes ainda em estado evolutivo primário, em expiações, em aprendizado, que alcançaremos, sem dúvida, desde que tenhamos fé e coragem para permanecermos com Cristo nesses momentos tempestuosos, momentos que muitas vezes colocamos em dúvida, não é? Até o acompanhamento de Jesus nessa situação que vivemos hoje. Então, é a Ele que nos dirigimos, nesse momento, a espiritualidade amiga, para nos inspirar, nos intuir, e assim, para darmos início ao nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, eu fiz aqui uma introdução e colocando aqui vários questionamentos, porque, como eu disse já na prece, às vezes até duvidamos, nossa fé fica até abalada, né? Diante de tantas situações. Então,
os altos índices de violência continuam caracterizando a sociedade humana. Não só, é a nível mundial. E, diante disso, muitas pessoas não acreditam que seja possível desenvolver a cultura da paz através da não violência, que é o nosso tema hoje. Ou, pelo menos, vislumbram essa possibilidade apenas ao longo prazo, evidenciando uma certa desesperança para com o ser humano e a sociedade, como se tudo, ou quase tudo, estivesse perdido. É fato que nem mesmo as guerras conseguimos eliminar, e que o mal parece entranhado em muitas pessoas. Ponto. Perguntamos-nos, abismados nos dias atuais, como pode Jesus, aí vem os questionamentos, como pode Jesus ter anunciado que a terra pertenceria aos mansos e pacíficos, diante de tanta barbárie, crimes hediondos, atrocidades das mais diversas, perseguições gratuitas, ódio, radicalismo, fanatismo e ainda mais, perante tanto egoísmo, hipocrisia e orgulho que estabelecem os mais variados vícios e os mais descontroladas paixões? Interrogação. Estaria aquele que se fez todo o amor, foi Jesus, equivocado? Ou seria o caso de Deus Pai e Criador ter abandonado as criaturas humanas, deixando-as ao léu, ao sabor das consequências de suas ações, teimosamente vinculadas ao mal? São as questões que eu trouxe para a nossa reflexão à luz da doutrina espírita. O que tem a doutrina espírita a nos trazer diante da situação essa aqui, narrada por mim, que é fato, é o que hoje presenciamos através das mídias, de todos os meios de comunicações, enfim. E a situação em torno mesmo de nós, essas ocorrências diárias. Então, será que Jesus se equivocou? Essa é a pergunta que eu dirijo para o nosso companheiro, e ele vai nos trazer os esclarecimentos, com certeza, né? Diante do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Meu querido amigo, é contigo. Boa noite, Juarez. Boa noite, Walter. Obrigado aí pela sua ação nos bastidores, nos mantendo aqui em gravação no ar. Obrigado a todos vocês do SEAC, que nos recebem mais uma vez para uma reflexão pessoal. Não vim aqui lhes ensinar absolutamente a ninguém, a quem esteja nos alcançando num primeiro momento ou posterior, mas fazer uma reflexão, como bem Juarez colocou e detalhou muito bem, porque foi corajoso, trouxe os tempos atuais. Não estamos falando de ideações passadas, não estamos falando de ideias e experiências de um passado nosso, que certamente, nas múltiplas vivências que tivemos, e ainda teremos outras tantas, como espíritos encarnantes, encarnamos e desencarnamos, ele trouxe um momento de atualidade. E aí a pergunta, Jesus se enganou? E aí vem aquela outra pergunta que a filosofia já lançou de tempos atrás, Deus morreu? Foi lá no começo em que, justamente, Allan Kardec, naquele momento de uma França tumultuada, onde a religião, por excesso dos homens, e não da religião. A religião em si sempre traz os conceitos do divino, sempre traz o conceito da existência da alma, nas suas diferentes correlações. Para algumas, a alma simplesmente acontece, passa e depois volta a um plano de espera, ou um plano de contemplação, ou um plano de outra vida, mas não tem mais experiência. O que seria, a nosso ver, pela razão do que a doutrina nos traz, através do senhor Allan Kardec, esclarecimento da razão. Razão. Então, quando você tem a razão, é como a ciência. Você tem o princípio de uma prova. Não quer dizer que é absoluto, mas quer dizer
que é muito mais do que um achismo, muito mais do que um dogma. Você começa a ter a razão funcionando com um sentido daquilo que te completa, daquilo que te dá sentido do porquê estar aqui. Por que seria o Juarez quem é, o Canrobert quem é, e todos os demais que estão alcançando, o Walter que está aí, se não fosse a razão dessa reencarnação? Então, quando perguntamos, Jesus errou? Não. Eu vou ser prático e direto. Quem erra é o homem. O homem no sentido de humanidade. Essa humanidade completa, encarnada e desencarnada, que é muito mais numérica do que os encarnados. Falamos em 8 bilhões de vidas no planeta Terra. Bom, vamos interpretar tudo na razão da doutrina, que nos trouxe tantos esclarecimentos e continua, desde o século XIX para agora, sendo atual. Né? Eu falei daquele momento de rompimento pelos excessos dos homens. Continua hoje. O problema está nos nossos excessos. É o que queremos demais, o que buscamos demais, o que tiramos demais, o que exacerbamos, o que exploramos demais, tudo isso. Então, Jesus não erra. Quem erra são os homens, através do seu egoísmo, da sua ganância, da sua falta de fé, da sua integração materialista. Ué, mas o espírito não teve a vivência? Tem, sempre terá. E tem uma coisa que está acima de tudo no direito do espírito, no direito e na obrigação, que é o livre-arbítrio, a livre escolha. Portanto, existem 2 razões básicas que se colocam na vida. Primeira, é que você pode escolher fazer em qualquer tempo, de qualquer encarnação, de qualquer experiência humana, desde os primórdios do homem selvagem ainda, sem razão ético-moral, sem um cérebro a contemplar ainda de uma maneira muito primitiva, ainda muito de um sensorial muito imediato, de valores muito imediatos, você pode decidir fazer o que você quiser. Só tem que saber que depois que você decide, a consequência é uma causa natural de todas elas. Isso a doutrina espírita traz. Então, quando nós estamos falando de não violência, eu vou me permitir aqui uma figura que mostra bastante violência. A humanidade vem se desenvolvendo através de confrontos e guerras. Não há um momento da história da humanidade, seja ela escrita, e que é recente, pouco mais de 5.000 anos, ou mesmo na oral, onde não houvesse o contributo da guerra, da violência, da submissão. E até trazendo um trecho que a violência é aquela imposição por força, né? Ela é coerciva, ou ela vai violar alguma coisa em você, ela vai te submeter, ou pela força, ou pela questão psíquica, ou por ambas, né? E vai violar os seus direitos, vai avançar sobre... Isso está na história da humanidade. E não está nessa história dessa humanidade apenas selvagem, começou a acontecer lá atrás, como eu sempre repito, o pessoal vai dizer, o Canrobert volta, mas é ciência, e nós deixamos de estarmos animalizados para começarmos como hominídeos a viver uma experiência diferente há mais de 6 milhões de anos. Mas violência não é a nossa razão do passado, sabe, Juarez? É verdade. Quando você e eu, como espíritos, estávamos correndo lá nas savanas africanas ou em outros lugares, ou até mesmo aqui em terras brasílias, ou na Europa, na Euroásia, ali, na verdade, percorrendo aquele espaço, 50, 100 mil anos atrás, quem éramos? Espíritos, já em processo de evolução, já colocados, inclusive pela ciência, como sapiens, porque o sapiens seria algo de 200 mil anos. Nós estávamos lá. Guerreávamos? Guerreávamos. Roubávamos? Roubávamos, mas não com o título de roubo. Vamos fazer uma diferença? Nós subtraíamos do outro para a nossa sobrevivência e preservação, sem que houvesse definido valores éticos morais, sem que houvesse legalidade ou não. Era simplesmente uma espoliação contínua. Em momentos nós éramos caçadores, em outros nós éramos caçados. Em alguns atacávamos, em outros éramos atacados. Tudo isso nessa razão disso que somos, a raça humana, né? Se formos buscar lá atrás, como outro dia assistimos a uma palestra da Bia,
é uma psiquiatra que nós seguimos na internet, e que ela estava entrevistando o Dr. Sérgio, e que ele trazia exatamente contemplando Darwin e Russell Wallace, né? O darwinismo, né? E o naturalismo que o Wallace trouxe. E olha só a questão da violência. Quando a doutrina fala em não violência, porque Jesus foi prova desse amor e solidariedade numa passagem de 3 anos entre nós aqui. O que nós, qualquer um de nós, produziu em nossas próprias vidas que durante 3 anos vai influir em toda a nossa vida? Né? A gente vai contar nos dedos. Talvez o momento dos primórdios da educação, do bem-querer, do receber dos nossos filhos, né? Os primeiros passos na educação, no trabalho, na relação em sociedade. 3 anos, talvez a gente tenha ganho aí alguns pilares básicos que foram nos dar a sustentação, a própria religiosidade. Mas Jesus, com apenas 3 anos, mudou a história antes e depois dele. E sempre falando de amor. E foi a expressão do amor, tanto quanto foi a expressão daquele que foi vítima de uma violência exacerba, absoluta. Ele sofreu a indignação de um julgamento que teve todas as falhas, inclusive nas leis atuais. Se tem um amigo, o Dr. Marcos, e ele é da Justiça, desembargador, e ele fez um tratado sobre isso, mostrando a leitura do absurdo que foi, segundo a história, o julgamento de Jesus e a forma como ele foi tratado e espoliado. Aquilo, sim, uma maneira de violência exacerbada para mostrar exemplo, que é quando você pega alguém que faz toda a diferença na sociedade e leva e macera até o final para que os outros saibam que se com ele aconteceu assim, imagina com os outros. É uma violência. Então, Jesus não veio, não estava errado quando falou. O problema é o nosso tempo e o que nós estamos fazendo com essa liberdade. Nós temos expressões de amor. Pô, vamos pegar uma coisa aqui, vamos pegar Chico Xavier. Qual não foi a expressão de amor desse apóstolo da doutrina espírita no Brasil? Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis. O problema é que nós olhamos para isso e deixamos isso no pedestal do exemplo. E continuamos agindo à luz dos nossos interesses. Eu estou me colocando em primeira pessoa, tá? Eu não estou me furtando disso. Ao contrário, eu sou o primeiro a me colocar. Então, quando nós estamos falando dessa violência que você foi tão corajoso em colocar da razão de hoje, eu vou trazer a figura de imagem de 2 boxeadores e um juiz em cima do ringue. Os 2 vão se bater. Alguém tem que perder para que o outro ganhe. É simples assim. Não tem uma colaboração, né? Alguém tem que perder para que o outro ganhe. Bom, então como é que vai ser isso? Não, mas é que nós somos modernos, nós somos civilizados e nós criamos regras para eles se baterem e causarem lesões uns nos outros, né? Lesões físicas de toda a ordem e lesões emocionais, né? Porque aquele que perde sai lesionado no seu orgulho que foi insuflado, né? Você é o melhor, você vai entrar e arrebentar com o outro lá, você vai massacrar o outro. São as palavras. Depois a gente volta lá nas arenas romanas de muito tempos atrás, que é uma coisa recente na nossa história, e a gente vai ver como nós contemplávamos isso, né? E continuamos, né? Hoje o pessoal tem canal de TV aí só mostrando luta, o tempo todo luta. É um batendo no outro, um batendo no outro, um batendo. Mas tem uma regra. Nós somos civilizados, não é isso? Nós somos a evolução da sociedade, nós somos civilizados. É coercivo. É coerção. Aquele que está lutando, ele sabe que tem um regulamento. No meio dele, você já viu o tamanho do juiz de boxe? Eu nunca consegui entender. Nesses MMA, esses outros aí, os juízes são lutadores grandes também. Mão de boxe, geralmente, é um juiz pequenininho.
O cara tem a cor, ele é um corajoso, né? Um valente, né? Para dizer, porque ele entra no meio de dois homens que estão se socando, igual touro, né? Você sabe a diferença entre o touro e a vaca quando ataca, né? O touro fica fácil para você desviar, porque ele fecha os olhos e vai em cima do ponto que ele havia mirado e acabou. A vaca não, a vaca continua de olho aberto e vai atrás de você, te perseguindo. Portanto, se você tiver que correr, corre da vaca. O touro você desvia. Os boxeadores, a mesma coisa. Como é que o juiz para aqueles dois? Coerção. Se eu entrar e você parar e me baterem, ou acontecer alguma coisa com o outro está desclassificado, perde a carreira, perde o troféu, perde a luta, é perda. Então, quando você coloca que nós estamos cercados de pessoas que estão produzindo essa violência para se locupletarem, para trazer vantagens de pecúnia, vantagens materiais e de poderes acervo que fica na cabeça, certamente faltou Jesus. Aí não foi Jesus que errou, como você viu. Está faltando Jesus na leitura, no norte deles. Estão com a bússola descompensada. A bússola íntima deles está descompensada. Por quê? Porque a razão do Espiritismo é mostrar o seguinte: amigo, essa não é a única existência. O que você está fazendo aqui está se escrevendo para frente. Você hoje é resultado do seu passado e será à frente o resultado do seu presente. Você está matando? Você está estuprando? Você está violando? Você está invadindo? Bom, essas consequências você vai carregar. E Juarez, a doutrina fala até um pouco mais. Sem dúvida. Nós estamos caminhando, está aqui fechando quase o primeiro bloco, nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, que a gente sabe que não é o planeta que vai se regenerar. Aliás, eu gostaria de começar o segundo bloco fazendo exatamente uma consideração dessa entrevista que eu vi do Dr. Sérgio. O mundo não vai se regenerar. Quem se regenera é o Canrobert, se tiver vontade, muita vontade. O Juarez também, com menos vontade do Canrobert. O Juarez tem mais competência que o Canrobert nesse sinal, mas, entendeu? Não, meu amigo, nós vamos fazer isso. Agora, esses que estão capitaneando esse mal gracioso, por consequência, estarão em mundos inferiores, vivenciando com os seus pares, novamente, toda essa solução. E aí nós vamos perguntar, quando você falou Jesus estava errado, por que a doutrina espírita reconhece, segundo os espíritos, que Deus permite as guerras para a evolução da humanidade? Olha o filtro, olha as coisas acontecendo. Mas vou deixar 2 minutos aqui para você fazer a tua interferência também e a gente poder passar para o segundo bloco. Olha, nós sabemos, né, que através do Espiritismo, que não somos o corpo, mas a alma imortal, e que a vida prossegue no mundo espiritual. E Jesus sabia disso e sabe disso, não é verdade? Então, essa visão espiritualista, com base nas observações dos fatos, e o Espiritismo demonstra que Deus, que é amor total. O livrinho aqui na abertura, Deus ama os bons e os maus. Porque o mal, ele é temporário, é transitório. Que o indivíduo esse, hoje que está nas vias do crime, ele vai se corrigir futuramente. Que é isso que a doutrina espírita nos dá. Ele está nesse momento, nesse estágio evolutivo, nesse padrão vibratório. Então, ele sabe que no decorrer das existências sucessivas, ele vai se aprimorar. E eu costumo sempre, Canrobert, de dizer o seguinte: e existe uma senhora, você falou da antiguidade, né, de toda essa violência que ainda... Hoje nós sabemos que muitos espíritos hoje estão aqui, entre nós, tendo as suas derradeiras experiências aqui junto a nós. Muitos estão aproveitando, outros nem tanto, e outros ainda permanecendo recalcitrantes. Mas, então, em nenhum momento, Jesus, claro, né, não sabia disso.
Então, Jesus não se equivocou. Eu fiz a pergunta, né? Porque o olhar dele descortinava o que? O futuro da humanidade. Ele sabia o que vinha pela frente. Não é verdade? Ele 2000 anos não é nada para ele. Não é nada. Né? Então, para que a mensagem dele até hoje, gente, passados 2000 anos, estamos aqui ainda debruçados e falando, estudando o Evangelho de Jesus, e as guerras continuam, e a violência de toda ordem continuam, é porque nós não assimilamos ainda a mensagem. Nós não colocamos ainda em nossa vivência diária. E é por essas ocorrências todas que estamos aí vivenciando, presenciando hoje. Não é? Então, com certeza, a reencarnação, ela nos traz lucidez sobre toda essa situação que atravessamos hoje. E Jesus também, se referindo à lei de causa e efeito, deixou bem claro. É só abrirmos a página do Evangelho e veremos, acredito que esta passagem, esse ensinamento encontram-se nos 4 Evangelhos. Ele nos dizendo que sobre a lei de causa e efeito, porque me fugiu agora. A escolha nossa é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, cada um... É aquela passagem, sejais brando e pacífico e poderá adquirir o reino dos céus que está dentro de cada um de nós. E a cada um será dado segundo as suas obras. E para encerrarmos esse primeiro bloco, eu cito Platão, discípulo de Sócrates, né? Equivaleu até ao mestre. Ele colocou em escritos aqueles ensinamentos, como Sócrates nada deixou escrito, também Jesus nada deixou escrito, não é? Então, ele nos disse que, se a morte fosse o fim de tudo, muito lucraria os maus com isso. Reflitam. Então, vamos agora vamos para o nosso primeiro intervalo e retornamos já, dando continuidade ao nosso programa. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita,
com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Queridos amigos, retornando ao nosso programa, agora retorna a palavra ao nosso companheiro, que ele já destacou aí, né, que ele vai desenvolver agora no nosso segundo bloco. É com você, meu amigo. Bom, retomamos aqui, estamos aí com o título de Não Violência, lembrando que violência é algo recente na nossa história. Aí você vai dizer assim, ué, como é que pode? Você acabou de dizer que as guerras sempre estiveram presentes na formação humana, todas essas histórias, desde o tempo da história oral até a escrita e tudo, você fez todo o discurso para dizer que é uma coisa recente? É recente. Na minha expectativa pessoal, na minha análise pessoal, é recente. Porque só há violência quando você reconhece que aquilo é uma violência. Antes disso, você não sabia que era uma violência. Perfeito. Nós não tínhamos leis para isso, nós éramos seres ainda selvagens em desenvolvimento, portanto, é aquela história assim, eu estou pagando, porque também tem aquelas vítimas, né? São as auto-vítimas, né, do passado, depois que descobre que teve passado e que a alma é perene, que a alma não morre, aí diz, tudo que está acontecendo comigo foi porque há mais de 10 mil anos, há 10 mil anos atrás, você era praticamente um selvagem, né? Você era muito selvagem. As primeiras tribos, as primeiras civilizações começam a acontecer com 5 mil anos. Olha só que 5 mil anos é uma coisa muito nova, né? Então, se fosse assim, nós estaríamos com histórias de prescrição. Agora, somos povos, né, vivendo. Tantos de nós que aqui chegaram foram exportados de nossas terras anteriores, porque lá, embora tivesse ocorrido um avanço extraordinário, renitentes no mal, ficamos teimando, vou dar um tempinho em você. Aí sim, Jesus e todo esse conjunto espiritual chegou e disse, peraí, está no lugar errado, amigo. Quando você começa a ficar violento, você está no lugar errado, eu vou te mandar para um lugar onde você vai experimentar a violência. E aí começamos a experimentar. E o porquê das guerras? Deus entrega ao homem pela própria criatura também os seus feitos. Mas tanta gente inocente morrendo durante as guerras, inocente com que olhar? Qual o olhar de inocentes? Não, mas era uma criança impúbere ainda e morreu, era um espírito. Todos aqueles que perecem fisiologicamente, seus corpos físicos, são espíritos. Eu certamente já experimentamos todo um ciclo de experiências da violência. Causamos, demos causa, fomos vítimas, recalcitrantes, usando o seu termo, recalcitrantes talvez mais do que tudo. Vítimas muito menos por conta da misericórdia divina. Mas então, violência é uma coisa recente, quando começa a ver o reconhecimento de que, através de Jesus, vem, ama teu próximo como a si mesmo. E a gente não consegue, a gente continua sendo violento. Naquele momento mesmo em que Jesus está ali pregando naquela terra difícil, tomada, invadida, né? Invadida, e mais uma vez o povo judeu sofrendo a coerção de uma invasão. Olha só, não consegue entender por que está tendo todo momento aquela coação, né? Aquela coerção. São espíritos necessitados num conjunto único de espíritos externos que aqui chegaram e estão passando como nós. Já vivemos o judaísmo, o catolicismo e até, eu vou dizer, o islamismo. Infelizmente, hoje, todos eles, sem qualquer exceção, todos eles, essas três expressões religiosas mais amplas, no Ocidente como no Oriente, todos eles tiveram a expressão da violência. Todos. Moisés carregou o povo, tirou o povo de Israel. Então, vai olhar a Torá como é que era. Vai olhar o que ele chamava de infiel. Vai dizer como é que era feito lá o julgamento e como é que eram resolvidas as coisas. Mas é a evolução. Para isso, temos uma evolução. Hoje, produzirmos o mal que produzimos, é teimosia nossa. Está lá na questão 975 do Livro dos Espíritos. O espírito sofre vendo os espíritos felizes,
porque a eles próprios foi imputado o mal, a reserva de recapitularem o mal que ali causaram. Estou dando uma livre interpretação, o texto está lá. Olha, todo espírito vai sofrer as consequências do mal que deu causa, de que se consorciou, daquele mal que se locupletou por conta dele, mas sofremos hoje, e aí é que eu quero chegar, com o tipo de violência que ela é silenciosa, e que lá no livro da questão 975 do Livro dos Espíritos coloca: o espírito sofre pelo bem que deixou de fazer. A gente olha para as guerras externas. A União Soviética está atacando um país muito menor do que eles e está lá numa guerra continuada, porque outros estão se alinhando e tudo mais. Isso sempre foi assim. E assim por conta de interesses políticos, econômicos, financeiros. Acabou. As guerras santas levavam o nome de santas, mas eram sempre interesses econômicos, políticos e financeiros, na ordem que quiser. Os três estão contidos. Esses três elementos fazem parte da bula das guerras, da bula das dissensões. E a nossa bula, a indiferença. A indiferença social, não porque eu, Canrobé, sozinho, não vou dar conta de resolver a sociedade. Aliás, questão de solução, todo mundo pensa numa solução de matéria. Distribuir os bens igualmente, todo mundo ficar... Não dá certo. Ninguém tem competência, intelecto e qualidades dissertativas como todos. Nós somos desiguais. Eu já falei isso aqui em um programa, repito isso, não adianta, não vai. O Canrobert tem uma competência, o Juarez tem outra competência. Você pega e dá R$1.000 para cada um e vai ver o que acontece no final do dia. O Juarez vai estar com 2.000, porque ele vai lá, investe, faz negócio, ele é um negociante, é um comerciante, ele vai dobrar aquilo. O Canrobert vai ficar com 1.000 na mão e ainda vai gastar num salgadinho e num refresco, porque não tem o talento do comerciante. Mas eu posso investir em tecnologia. Eu posso, não no final do dia, mas no final de um mês, ter um avanço num processo de tecnologia, de software, na ciência. Se eu pegar esse 1.000, cada um a seu tempo. O outro pode pegar 1.000 de manhã e chegar no final do dia ter gasto tudo em bebida, drogas e jogo. Pode. Nós temos... E são todos irmãos. Queira ou não queira, são irmãos. Somos irmãos. Agora, cada um a seu tempo, no seu turno, do seu avanço. Você sabe o que a gente fala muito aqui de pacificar, né? Tem uma diferença entre ser um pacifista e ser um pacificador. Pacifista era Gandhi, que com Tolstói desenvolveram uma comunicação de não violência. Dá certo? Nem sempre. Por quê? Porque é o meio e momento. Inclusive, Gandhi, mesmo aplicando essa regra, morreu violentamente assassinado por uma dissensão daquele que, o mais incrível, por quem o admirava também, mas, discordante da forma como ele estava levando, assassinou. É uma violência. Mas a não violência é você não responder. E Jesus fala isso. Quando ele está dizendo, dê a outra face, se alguém lhe atacar, dê a outra face, ele não está dizendo para você se submeter, virar e dar. É para você não responder com a violência. Na mesma forma, é não responder violência com vingança. Porque tem isso, né? A gente usa da desculpa, não, eu vou retalhar, mas é vingança. A retaliação não é para você arrumar a tua casa, é vingança. E nós temos hoje a nossa forma de violência, como eu falava, que é a passiva. Passiva. Mas eu nunca fiz o mal a ninguém. Eu já ouvi isso diversas vezes e eu próprio devo repetir. Eu nunca fiz mal a ninguém. O Juarez também vai dizer para mim, eu também nunca fiz o mal a ninguém. Perfeito, isso é a metade do caminho. E a outra metade, qual é o bem que você está fazendo? Porque até entre nós aqui, né, Juarez? A gente sabe que o pessoal olha assim, o Juarez está lá, é presidente da Sociedade Espírita Amor e Caridade. É verdade. Ele é chamado para fazer palestras e seminários aí em Teresópolis, em outros lugares. Ele tá ajudando a montar uns eventos espíritas. É inveja.
Inverte. Só que ninguém sabe o que você tem que fazer entre as 5 da manhã, quando acorda, até as 10 horas da noite, se dividir entre família, trabalho, negócios, os problemas do cotidiano e a direção de uma casa espírita. Isso vai te tornar um espírito extraordinariamente bom? Não. Mas vai te melhorar em muito. E é o propósito. Está te melhorando como a todos nós. Ou seja, alguma ação tem que fazer. Alguma ação tem que fazer. Tem que produzir alguma coisa, mas nós ficamos passivos. Alguns dos nossos irmãos acham que basta entregar um donativo numa sacolinha uma vez na semana que todo o resto se resolve, porque terceirizaram para alguém resolver e fazer aquilo, não arregaçaram as mangas, como a gente costuma dizer. É uma forma de violência, a isenção com relação às questões do outro. Vai dar solução? Ninguém está te pedindo para dar solução. O que Jesus disse? Ama teu próximo como a ti mesmo. Qual é a dificuldade que eu tenho de entender aquela passagem da oração que tem no AA e é usado em outras instituições também, que eu acho fantástica. Ela deveria ser uma oração para se ler nas empresas, uma oração para se ler no café da manhã. Senhor, dai-me serenidade para compreender as coisas que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar as que posso. E dai-me discernimento para entender entre uma e outra. O que ele está dizendo? As coisas que você não pode mudar. Você não pode mudar o outro. Você consegue mudar o outro você não muda. O outro, só ele próprio pode mudar a ele mesmo. Acabou. Mas você tem que ter coragem para mudar você. E essa coragem começa que a gente acusa muito a violência dos outros, mas a gente faz pouco. A gente sabe acusar muito. Estou falando na primeira pessoa do singular, tá? Eu, Roberto. Assisto o noticiário, vejo lá na internet, vejo que absurdo, que coisa, faço as eloquências todas, mas o que você está fazendo para ajudar a minorar isso aí? Ah, mas é porque a gente só quer dar soluções grandiosas, né? A gente só quer. E eu vou lembrar, agora sim, a passagem do Dr. Sérgio lá no programa, quando ele falou que entre Darwin e Russell Wallace falou, na mesma época, naturalista, junto com Darwin, os dois receberam os prêmios na mesma sociedade de ciência na Inglaterra, só que Darwin foi para um lado e Wallace foi para o outro. Wallace voltou e disse, o que evolui no homem é o espírito, e a espécie acompanha biologicamente. Olha só a diferença. Portanto, é resultado de uma intervenção divina. O cientista falou isso. Darwin veio e colocou, não. Existe uma evolução dos que mais são adaptáveis e fortes para se superarem e manterem a espécie em crescimento. Esses serão extintos. E o crescimento, ele é da natureza. Natureza. Não tem a divindade junto. Quem ficou na história? Darwin. Tiraram o naturalista que falou no espírito. Ele falou alma e mente. O termo, inclusive, não é espírito. Ele fala em alma e mente. Evolui por uma intervenção divina. E Darwin disse que é natural. Darwin estava certo? Estava. Já está superado em alguns fatores? Está, porque a ciência é isso, é evolução, e ela vai superando seus próprios conceitos anteriores. Mas Russell não foi superado e não será superado num único quesito. Todos os demais ele pode ser superado, mas ele tinha razão quando disse que o homem evolui pela razão da sua mente e da sua alma. E aí o professor Sérgio fala uma coisa interessantíssima que nos põe a pensar. Nesse mundo de tanta violência, de tanto confronto, de tantos absurdos acontecendo, de tantas pessoas ainda se locupletando com o mal, com a existência desse mal, singrando todos esses desencontros, ele coloca uma coisa. Na natureza, se você tirar o homem,
Olha que coisa de louco, Juarez, eu nunca tinha parado para pensar, e é fato, é simples. Se você, a natureza, tirar o homem, a natureza segue. O planeta agradece, acabou a poluição, os rios ficam mais limpos, os mares mais limpos, as espécies que estão ameaçadas retomam o seu caminho de equilíbrio, as que se desequilibrarem, a própria natureza vai dar conta de ajustar o equilíbrio e o planeta vai seguir maravilhosamente sem o homem, que é a espécie que ocupa todo o planeta. Mas se tira o homem, a natureza prossegue. Agora, em vez de tirar o homem, você vem e tira só a minhoca. É verdade. A terra vai empobrecer. Vai, A comida vai começar a faltar. E aí eu vou acrescentar, ele não fala, mas eu vou ter que tomar liberdade neles. Porque a gente acha que aquele ser pequenininho, a abelha, está produzindo... Mel é consequência. A natureza da abelha é polinizar e aumentar, dar concepção à produção, à criação. É através da polinização que há a multiplicação do próprio feito. Então, se tira o homem, não acontece nada. Se tira uma minhoca ou uma abelha, que a gente nem dá conta, e você quebra toda a cadeia do que nós pensamos sermos os seres superiores mandando no planeta. Portanto, se nós não tivermos interação e colaboração, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Enquanto guerrearmos intimamente e até dentro das nossas famílias e na nossa sociedade, nas disputas da razão, quem tem a razão na política, na religião, nos conceitos, a gente só está jogando, e aí eu vou deixar para o último, a guerra de Pilro, que é para a gente poder tratar sobre isso na violência. Gente, então vamos agora para o nosso segundo intervalo e retornaremos aí para a parte final do nosso programa. Está muito bom. Muito bem. Então vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Sim, queridos irmãos e irmãs, o combate ao mal
ele deve ser feito através da aplicação do bem. Temos grandes exemplos, ele citou Gandhi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier e muitos, milhares de anônimos, não é? Que não tiveram seus nomes registrados aí, né, na história, mas que passaram por esse mundo exemplificando a não violência. Então, o que significa não violência? É não combater o mal com o mal, aquilo que o nosso amigo já se referiu aí, Jesus, há mais de 2000 anos, mas deve ser feito através da aplicação do bem, e que a violência deve ser combatida com ações de paz. Então, meu irmão, ele falou sobre civilização. Lá no Livro dos Espíritos nos diz que ainda não somos povos civilizados. No máximo, povos esclarecidos. Porque numa verdadeira civilização, ninguém pode ser injustiçado, ninguém pode morrer de fome, e todos, sem exceção, devem reconhecer-se como irmãos, como filhos de Deus. A mensagem cristã. Então, iniciemos agora, nesse momento, esse exercício da não violência, pela opção pela cultura da paz. Porque somente assim os mansos e pacíficos, com certeza, herdarão a terra, mais cedo do que possamos imaginar. Tudo, como disse também o nosso companheiro Ken Robert, tudo dependerá de nós, de transformarmos esse nosso planeta, essa nossa casa em que habitamos, no corpo físico, temporariamente, porque a nossa vida é espiritual. Somos espíritos eternos, podemos assim dizer, viajores da eternidade. Então, retorno aqui, novamente, a palavra do nosso companheiro. Ele tem aí uns 7 minutos para fazer as suas considerações finais e depois ele retorna para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Meu querido amigo, é contigo. Bom, estou aqui ocupando a tela toda, o Walter deve estar se descabelando lá atrás, nos bastidores. Mais para trás, que é para dar a imagem. Mas está bem, está bom aí. Faz um trabalho danado e a gente estraga o trabalho dele. Juarez, eu me apego aqui a uma passagem, que é a Guerra de Pirro, que acontece 280 anos antes de Cristo, é assim trazida, e que acontece pelo rei Pirro lá contra os romanos, né, em Cartago, 280 antes de Cristo, e que ele, atendendo um chamado, ele era primo de Alexandre o Grande, né, e ele vai à guerra lá na Itália. Ele sai da área dele e vai lá para a Itália para combater os romanos, mostrar quem é que mandava no pedaço. Olha só, nas terras de romano, combater romanos sempre foi uma coisa de maluco, né? Porque Roma era, assim, o país dominante, né? Como a gente também prova que não existe dominante, porque domina até a hora que cai, né? Acabou, é assim que funciona. A história mostra isso o tempo todo. E ele consegue a vitória, Juarez. Ele vence as duas batalhas, uma em 279, a outra em 200. Era mais ou menos esse o intervalo de tempo, porque as coisas demoravam muito mais. Não havia míssil, essas coisas todas, mas era... Aliás, a arma secreta de Pirro que ele levou foram 20 elefantes. Eram considerados as armas de batalha, né? Ele entrava com os elefantes. Ele perdeu todos os elefantes. Literalmente armas de peso. De peso, né? Eram os tanques de guerra dele na época, né? Ele perdeu os 20 elefantes, perdeu 90% da tropa. E, ao final, um dos seus generais chega para ele e diz: apesar dos pesares, vencemos. E ele olha para o general e diz: outra vitória como essa e não teremos nem reino mais. Ou seja, eles perderam praticamente tudo para ganhar, para ter uma vitória que, na verdade, significou a própria derrota, porque, ao empreender tudo que ele fez, ele sacrificou todo o patrimônio que ele tinha de exército, vamos chamar isso de um patrimônio, e ficou sem nada. E é o que nós fazemos diariamente quando empreendemos
as nossas buscas, através de nossas ganâncias, nós vamos expondo tudo, a gente sacrifica relações de família, sacrifica relações de amizade, sacrificamos relações que havia um conjunto de lealdade e por conta das coisas, das nossas aquisições, dos nossos imediatismos, das nossas chamadas necessidades, que na verdade são desejos que são impregnados em nós por nossas buscas, pelas nossas escolhas, muitas das vezes equivocadas, por achar que através... E nós perdemos, empreendemos e perdemos o patrimônio, perdemos, e você começou, Jesus errou, perdemos Jesus da nossa bússola íntima ético-moral. A nossa bússola, que está ali internamente, deveria apontar para esse norte verdadeiro, para essa orientação absoluta que é Jesus. Porque muda todo o contexto da história da humanidade, muda todo o conjunto de Ocidente a Oriente, de leste a oeste, muda toda a expressão. Perdemos, a nossa bússola fica imantada, usando essa figura de linguagem, ela fica imantada pelos nossos desejos, pelo nosso egoísmo, pelas nossas frustrações, pelas nossas ganâncias, pela nossa ambição desmedida, são as ganâncias. Ela fica perdida pela inveja. Perdemos a razão e vamos buscar a qualquer preço prazeres imediatos em detrimento da razão. Então, eu queria avisar que nós estamos naquele ringue de boxe e que, se acertar o juiz, você vai ser desclassificado. Você perde a luta, você perde a possibilidade de continuar a lutar ali. Você vai voltar para outros lugares para aprender novamente a entrar. Quer brigar? Pode brigar, mas tem que saber respeitar as regras. E as regras são claras. Usando essa figura de imagem, tem que se respeitar o juiz maior. Perfeito. Deus, nosso Pai, e Jesus, que veio à Terra, nos mostrar a razão de amor, de caridade e de solidariedade. Ele não apresentou nada de impossível, ele só apresentou aquilo que era possível a cada um de nós. Quando ele disse, levanta-te e anda, ao paralítico que estava lá, ele disse, toma a tua cama, levanta e anda. Ele perguntou, você quer se curar? Mas ele não ficou querendo ouvir o que estava lastimando. Não é para nós não estamos aqui para gerar desculpas, nós estamos para gerar ações. E se queremos, ainda segundo essa alegoria dessa guerra de pirro, continuar empreendendo tudo que temos de valor, de criação, de nosso íntimo, para adquirir vitórias passageiras, a gente sabe que cada vitória, na verdade, será uma perda. E essa está sendo a razão dessa violência desse mundo de hoje. Deixamos, irmãos, sonegamos a nossa atenção, a nossa capacidade de poder interagir por uma única vida já terá valido tudo. Uma única vida terá valido tudo. Você sabe quantos batem à porta do SEAC. Você sabe quantas dores chegam lá, quantas lágrimas são enxugadas, quantos das demais casas e demais templos. Sim, mas é preciso que a gente se empenhe. É preciso que os companheiros não apenas assistam palestras, é preciso que eles se assistam assistindo ao próximo. Assistir uma palestra, assistir sobre esclarecimento do que a doutrina nos traz, a razão de aqui estarmos, de onde viemos e para onde podemos ir, é razão de estarmos agora lançando mão e fazendo alguma coisa. Nós não vamos resolver a quantidade de coisas que estão aí no mundo, não. Mas se participarmos, fazendo a nossa parte um pouquinho, já estaremos fazendo uma mudança extraordinária em quem? No mundo? Não. No universo íntimo que somos. Esse grande universo, essa grande escala mínima do universo que somos nós, na figura de Deus. Muito bem, Lucão, muito bom. Muito bom aí, suas considerações finais. E agora, meus irmãos, eu convido a todos, né, a agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo um pouco mais da sua mensagem, que é de paz, que é de amor,
que é de acolhimento. Ele nos legou esse código de ética e de moral comportamental, chamado Evangelho. E assim, hoje, passados 2000 anos, precisamos debruçar novamente. Não só na leitura, mas colocar esta mensagem, definitivamente entronizá-la em nosso coração e passarmos a exercitá-la, praticá-la. Jesus tem um codinome também do Príncipe da Paz. E ele é o pacificador. Esse espírito grandioso, puro, e que Deus, assim, colocou ele aqui como co-criador nesse planeta, para ser modelo e guia para todos nós, espíritos, como aqui já dissemos, viajores da eternidade. E todo esse momento que estamos atravessando é temporal, e é de transição, porque ninguém é mau, está mal, mas serão anjos. É o que Jesus veio nos demonstrar, mas dependerá da força de vontade de cada um, porque uma coisa é certa, tudo aquilo que semearmos, colheremos. Então, que bom que já estamos nesse caminho da semeadura do bem. Então, a paz do Cristo, que a paz de Deus realmente permaneça em nossos corações, não só agora, mas para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que